Bom, esse vídeo, mais uma vez, é um vídeo sem roteiro. Espero que o barulho dos carros passando não atrapalhe. É, e é isso. O primeiro vídeo que eu fiz aqui para vocês foi contando sobre o diagnóstico do TDAH e mostrando para vocês como foi o primeiro dia do tratamento do TDAH, né? Que eu comecei a tomar o Venvance. E eu vim contar para vocês exatamente no momento que eu comecei a sentir os efeitos do remédio, né? Tanto que eu comecei o primeiro vídeo chorando, gravei ele todo errado, enfim. Dessa vez eu fiz questão de gravar o vídeo com mais cuidado. No quesito posição do celular, tá de microfone, coisas que eu tinha no dia, mas enfim, nem pensei em usar. Bom, vou contar para vocês como foi no decorrer desses dias. Eu sei que tem muita gente curiosa para saber também da questão da moradia, né, de como é aqui na Europa. Eu prometo para vocês que vou fazer vídeos sobre isso também. Esse canal ele não vai ter um assunto específico. Eu vou estar contando para vocês tudo que vai acontecer na minha vida, vai ser tipo uma lifestyle. Eu espero que vocês gostem desse formato meio diferente. E, bom, me mandem sugestões do que vocês querem ver, que eu vou tentar gravar para vocês, tá bom? Enfim, sobre o tratamento do TDAH, o que eu posso dizer para vocês dos primeiros dias é que foi muito complicado, ao mesmo tempo que foi muito bom. Eu tive muita falta de apetite nos primeiros dias, isso está começando a dar uma melhorada, não sei se porque eu comecei a tomar o eu esqueci o nome do outro medicamento, mas o meu psicólogo passou um outro medicamento para tomar junto com o ESC, né, que é o estalopram, que eu tomo para ansiedade. Já tomava ele antes de começar o tratamento, inclusive, do TDAH com o Venvance, mas, se não me engano, o nome dele é Vitaplan, tá? 2 miligramas. Eu comecei a tomar ele antes de ontem, se não me engano, no fim de semana, e desde que eu comecei a tomar ele, hoje eu não tomei, e já senti que deu uma diferenciada aí na questão do apetite, é, na questão do efeito colateral, né, no caso. Hoje eu não almocei ainda, agora são. Eu não tenho relógio aqui, gente, mas eu acho que acredito aí que sejam umas 4:30 da tarde. E agora que eu tô começando a sentir fome, para vocês terem ideia, só tomei o café da manhã. E, bem, esse foi o efeito colateral que mais pegou para mim e o coração acelerado, que também é uma coisa da medicação do tratamento. Ozzy, gente, vocês vão ver meu cachorro fazendo bagunça aí, porque ele tá aqui brincando enquanto eu faço o vídeo. Mas deixa ele. Deixa ele ser feliz. Enfim, essa questão pegou muito para mim, ao mesmo tempo que os efeitos, né, que a gente sente, tudo que a gente sente em relação a isso, o nosso corpo, porque você não sente a fome, mas você sente os efeitos de não comer. Então você sente fraqueza, indisponibilidade, e eu fiquei com todos esses sintomas. Eu não estava tendo energia para muita coisa, já não tenho, né, vida de mãe. Vocês que são mamães estão me assistindo sabem do que eu estou falando. E nesses últimos dias, o meu filho está tendo uma decaída na questão do sono, talvez por conta do dente, ainda não sei exatamente o que é. Tá acordando muito à noite. Noite passada ele chegou a acordar de 2 em 2 horas. Essa noite ele também acordou muito, mas eu sinto que mais pro finalzinho da madrugada, pro início da manhã, ele dormiu melhor. Já tentei roupa para saber se era frio ou era calor. É, dei remédio para dor por conta do dente dele que está muito inchado e aí, com aparência de que está inflamando. Ele teve até uma dor de barriga essa noite, e então talvez essa seja a confirmação de que seja do dente, né? Então essa questão do sono para mim tá pegando muito, porque antes de começar o tratamento eu estava tendo um sono muito pesado. Agora isso normalizou com o remédio. Por quê? O estalopram, que é o remédio para ansiedade, ele dá uma melhorada no sono. Mas o Venvance, ele tira um pouco do sono. Então, meio que o médico já tinha me avisado que isso poderia dar uma equilibrada quando eu começasse com os dois medicamentos em conjunto. E realmente isso aconteceu. Eu não estou com sono tão pesado como eu estava antes, tomando só o remédio de ansiedade.
Mas a questão de não dormir bem, de acordar várias vezes na noite, tem atrapalhado um pouco o meu progresso e a ver o resultado, né, desse tratamento com o remédio do TDAH. Eu me sinto mais tranquila, mesmo nessa loucura que tem acontecido, eu me sinto mais tranquila. O remédio tem ajudado muito nisso. Eu consigo perceber a diferença em como eu lidou com todas essas questões que têm acontecido. Além do mais, para quem me segue no Instagram sabe que a gente está passando por um processo de mudança muito complicado. Que morávamos num apartamento, né? Para quem conhece Luxemburgo, a gente morava em Belval Université. E o apartamento ele tinha um contrato até 13 de maio, se não me engano. Isso. Então, quando a gente começou a procurar apartamento no mês de fevereiro e só conseguimos achar apartamento e realmente fechar um contrato faltando 10 dias para o nosso contrato do apartamento de Belval acabar. Então, a gente assinou o contrato, porém, para entrar no apartamento que a gente conseguiu alugar, a gente ia precisar esperar até julho, né? Então, a gente precisava ficar uns meses em Airbnb, que é o que está acontecendo agora. A gente já está no segundo Airbnb, a gente ficou um mês em um, lá em Luxembourgville, que foi ao mesmo tempo que bom, foi péssimo, porque o lugar onde a gente ficou foi péssimo, gente, pelo amor de Deus. A descrição dele falava uma coisa, a gente chegou na hora, era outra coisa, muito pequeno, muito apertado, muito velho, muito mofo. Então foi realmente uma fase muito difícil, até mostrei muito pouco nas minhas redes sociais, porque era assim, terrível. A rua em específico onde ficava esse Airbnb que a gente estava era bem perigosa. Não perigosa porque aqui em Luxemburgo não tem uma coisa assim, nossa, de perigo, mas era muito mal localizada, num lugar onde fica realmente assim uma. Ai, gente, me perdoe se eu falar alguma coisa que for ruim, mas é porque realmente era como se fosse uma periferia aqui de Luxemburgo, aquela rua. Tinha muito bordel na rua, literalmente tinha três, um na esquina de cá, outro na esquina de cá e um literalmente no apartamento de baixo, da onde a gente estava. Então, realmente era um local muito ruim para se estar com a família. Bom, mas a gente estava perto de tudo, era muito fácil ir para todos os lugares que eu precisava durante o dia, né? Que é a creche do Oliver, onde a gente está ainda nessa adaptação com a creche, que é perto do trabalho do meu esposo, e o meu curso de francês, que também é perto do centro. Agora, a gente se mudou de novo para esse Airbnb com uma notícia boa. Ao invés de ficar aqui um mês, a gente vai ficar 2 semanas, porque o dono do apartamento para onde a gente vai se mudar conseguiu alugar um apartamento no novo país onde ele vai morar e se mudar mais rápido. Então a gente vai entrar algumas semanas antes do que seria o combinado do primeiro contrato. Então a gente vai mais rápido para o apartamento fixo, né? Então isso é uma boa, uma ótima notícia. Estou muito animada para poder mudar, mostrar isso para vocês. Acredito que vai ser muito legal ter mais espaço para o Oliver, até porque agora ele está começando a andar. Eu vou ver se eu consigo editar esse vídeo, colocar um pouquinho dele andando para vocês verem. Aqui no apartamento mesmo, ele já está dando vários passinhos, porque aqui tem mais espaço do que o apartamento que a gente estava antes. Então, até nisso estava sendo complicado, porque a gente não tinha espaço realmente para viver o que estava vivendo no momento. Então, o Oliver não tinha espaço, ficava irritado, dormia mal, mofo, como eu falei para vocês. Então, aqui, pelo menos onde a gente está agora, tem um pouquinho mais de espaço, é um pouquinho melhor. E também continua sendo perto do centro, mas um pouquinho mais complicado para me deslocar. Aqui tem um ponto de ônibus de frente, eu pego o ônibus, vou pro ponto do tram, eu paro ali no ai, Lycée Bonnevege, e ali eu pego o tram para levar o Oliver para a creche, e aí de lá eu volto no tram de novo e vou pro meu curso de francês. É corrido? É, bastante. Todos os dias eu tenho chegado atrasada no curso, mas a adaptação é isso, infelizmente. Eu já sabia que essa correria toda, essa questão do tratamento, né, desse início desse tratamento,
em conjunto com tudo isso que está acontecendo, ia ser complicado, né? Tá realmente interferindo no meu curso, no meu andamento do curso, no meu rendimento do aprendizado, mas ao mesmo tempo eu vejo, principalmente hoje no teste, eu vi que eu estou conseguindo analisar melhor, pensar mais, ter mais cuidado em analisar as coisas na hora de responder, coisas que antes para mim eram muito difíceis de ser feitas, né? Sem o medicamento. Então, pontos positivos para o tratamento. E realmente, gente, o primeiro dia, como vocês viram no primeiro dia, é uma loucura, porque você descobre pela primeira vez como é a mente de uma pessoa que não tem um transtorno do TDAH. E para mim foi um misto de sentimento bom e tipo, que injusto eu não poder sentir isso e não ser assim, e ao mesmo tempo eu tô tentando trazer para minha vida uma coisa que eu escutei de uma pessoa lá nas redes sociais, no Instagram, que a gente conversou pelo direct, o Ramon. Ele me falou uma frase que me marcou muito, que ele fala que hoje ele depois de anos, né, tratando o TDAH, ele foi diagnosticado muito cedo, e hoje ele trata o TDAH dele como um superpoder, e eu quero chegar nesse nível. Então, eu tenho pensado muito, me apegado muito nessa frase e tentado me manter, assim, bem, né, psicologicamente. Uma coisa que está sendo boa e ruim também dessa nova fase é que eu precisei recomeçar o tratamento psicológico com outra psicóloga. Para quem já fez tratamento psicológico ou já passou por isso de trocar de psicólogo, sabe como essa mudança, né, de um psicólogo para outro é ruim. Mas Deus é tão bom que de primeira eu acertei na psicóloga e hoje eu estou fazendo com uma que ela é especialista, que era o que eu precisava para agora, especialista em adultos neurodivergentes, né? Que no caso ou autista ou TDAH e por aí vai. Então, para quem quiser indicação, eu vou indicar para vocês o Instagram dela. Posso deixar aqui no vídeo ou posso também deixar lá no meu Instagram. Vocês que decidem, vocês que mandam aqui, eu já falei. E a minha psicóloga que estava me acompanhando antes, infelizmente ela não está podendo me atender agora. E coincidiu, né, disso, de eu não conseguir fazer a terapia mais com ela. E eu ia, a princípio, fazer intercalações. Eu ia intercalar com a psicóloga que eu já estava, que era a Vanessa, porque eu gosto muito do acompanhamento com ela, e fazer a intercalação com essa psicóloga que ela é especialista em casos como o meu. Mas a vida quis que eu ficasse só com a nova. E deu certo, estamos aí no processo de se conhecer, né, de passar as informações, estou passando todas as informações para ela, que essa é a parte mais complicada da terapia. Esse processo das primeiras sessões, de estar passando tudo para a pessoa, reviver muita coisa. Então, eu acredito que logo, logo as coisas vão começar a andar de uma forma diferente. E eu tenho muita fé que vai dar tudo certo, porque na primeira sessão, assim como foi com a Vanessa, quando eu comecei com ela, a Natália, né, que é a minha atual neuropsicóloga, inclusive, eu já soube de cara que ia ser uma coisa muito construtiva para mim, porque são pessoas que me abordam, me questionam e isso me ajuda muito. Por mais que isso seja uma coisa dolorosa para mim, a mudança e tudo mais, né? Para quem é neurodivergente, hoje eu consigo falar isso, eu sou uma pessoa neurodivergente. Mas quem sabe que essa questão de mudança, de adaptação, ela é complicada. Sendo mãe é ainda mais difícil, a gente se culpa muito por não estar bem, pelo filho estar passando por tudo isso, você não conseguir dar mais de si para esse momento. E, bom, ainda tem a questão do meu casamento, meu esposo, minha família. E é isso. Eu só quero que eu consiga dar conta de uma forma mais leve, né? E que tudo se resolva. Eu sei que nada vai estar 100% bem, mas eu desejo muito estar melhor comigo mesma
Tem uma frase que a minha mentora, Luciana, fala sempre nas mentorias dela, que principalmente no despertar matinal, que é uma coisa que eu queria muito participar, mas infelizmente por conta dos horários, né, da diferença de horário daqui da Europa para lá, eu nunca consigo participar, mas ela fala sempre que eu cuido de mim primeiro para depois cuidar dos outros, porque se você não está bem, consequentemente, como você cuida bem de alguém. E eu me apeguei muito a essa frase que eu aprendi com ela e eu tento muito o tempo todo me cuidar, ficar bem, para cuidar bem das pessoas que eu amo. E o maior motivo de estar correndo atrás desse tratamento, fazendo tudo isso, é exatamente por esse motivo. Porque eu quero estar bem para poder cuidar melhor das pessoas que eu amo, minha família, enfim, até meus amigos também. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse relato do TDAH. Eu deixo em aberto para vocês mandarem o que vocês quiserem perguntar nos comentários para que eu possa responder. E eu estou pensando seriamente em fazer uma caixinha de pergunta lá no Instagram para responder aqui. Então, se vocês, por favor, quiserem que eu faça um vídeo respondendo as perguntas de vocês, fiquem atentos. Eu vou colocar essa caixinha de pergunta lá e eu aguardo vocês para poder responder a pergunta de vocês e tudo mais. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.